A gente tá aqui, ó. Um segura a mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém. Ai, meu Deus. Essa frase é péssima. Assim, você acompanha a história de uma mulher que não tem nenhum incentivo à leitura, não tem nenhum incentivo ao conhecimento, não tem nenhum incentivo para que ela escrevesse um livro, muito menos, mas o amor dela à literatura foi maior que qualquer adversidade, né? E isso não quer dizer que, nossa, então quem quer consegue, quem quer faz acontecer, não, pelo contrário. Diz que ninguém deveria ter que passar por isso. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta. Seja muito bem-vindo a esse canal. Vídeos novos toda quarta e sexta-feira à noite. Se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreve aqui nesse canal. Ativa esse bendito sininho para receber notificação de vídeo novo. A gente tem o nosso Apoia-se, se você quiser ajudar esse canal financeiramente. A nossa coleção com a Chico Rei. E o que mais que a gente tem? A gente tem as nossas redes sociais. Vai lá seguir a gente também, que a gente está produzindo coisas legais nas nossas redes. E dessa vez eu voltei com indicação de leitura, porque eu disse, a gente precisa ler mais. E eu tô aqui nessa empreitada junto com você. Como eu tô nessa saga de um pouco de história em quadrinho também e tudo mais, eu fui pegar umas histórias em quadrinhos que eu tenho aqui em casa e tal. Coisas que eu não leio há um tempo, coisas que eu deixei de lado e não li. E aí eu achei esse aqui, ó, Carolina, da editora Veneta e dos autores Sirlene Barbosa e João Pinheiro. A Sirlene faz o roteiro e o João Pinheiro faz a arte. Esse quadrinho aqui conta a vida da Carolina Maria de Jesus em forma de quadrinho. E o traço é lindo, é lindo. E você conhece um pouco mais da história da Carolina Maria de Jesus. Conhece o amor dela por literatura. Se vocês não sabem, a Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira, uma mulher preta, retinta, favelada, que escreveu algumas obras, escreveu romance, escreveu poesia, escreveu até peça de teatro, escreveu música. E aí, o seu livro mais conhecido, sua obra mais conhecida, é O Quarto de Despejo. Já foi traduzido para mais de 13 idiomas. E em O Quarto de Despejo, a Carolina Maria de Jesus ela faz uma espécie de diário, onde ela conta a vida dela sendo uma mulher preta favelada no Brasil, no Rio de Janeiro, tendo 3 filhos pequenos para criar, passando fome. Ela relata isso e o título é Quarto de Despejo porque ela justamente fala que a favela é como se fosse o quarto de despejo do país, né? Onde as pessoas jogam aquilo que elas não querem ver, aquilo que elas acham que não presta. Ela foi descoberta, né? Foi publicada quando um jornalista que estava fazendo uma matéria por ali sobre, inclusive, a favela que ela morava. O Aldário Dantas está andando por ali e ele vê uma mulher xingando lá, brigando com os homens adultos que estavam brincando nos brinquedos das crianças, né? Tipo escorrega, essas coisas. E ela fala, ó, onde já se viu uma coisa dessas, uns homens grandes tomando brinquedo de criança. Deixe estar que eu vou botar vocês no meu livro. E aí o jornalista fica assim, né? O Aldário fica, como assim um livro? É uma mulher negra, favelada, escrevendo um livro, como assim? Ele ouve aquilo, pede para ela contar mais, ela conta. Ela leva ele até o barraco que ela mesma construiu, né? Ela pegou as madeiras, ela construiu o barraco, bem pequeno para ela e os filhos. E aí ela mostra para ele os vários textos que ela tinha, entre esses, esse diário. E aí ele seleciona alguns, ele faz aquela seleção editorial e publica esse livro. E o livro acaba sendo um estouro no Brasil todo, vende milhares e milhares de cópias, vai para outros países, né? Esse livro é reconhecido
como uma grande obra até hoje. Essa história em quadrinhos aqui não fala sobre o quarto de despejo em si, e sim sobre a vida da Carolina Maria de Jesus. É realmente assim, um soco no estômago ver como ela vivia. Mostra o quanto ela amava literatura, amava. E como que ela lia, como ela escrevia? Gente, ela lia de livros que ela catava no lixo, sabe? Ela tinha vários clássicos que ela catava no lixo, e ela lia e ela guardava, e ela pegava papel amassado do lixo e pequeno e lápis pequeno assim, que estava jogado no lixo também, e ia escrevendo. E ela dizia que ela não queria ter marido, que ela não queria ter homem por perto, porque nenhum homem entenderia uma mulher que dorme com livro e com papel e caneta debaixo do travesseiro, que ninguém ia conseguir entender o amor dela pela literatura. E as pessoas ao redor mesmo achavam que ela era louca, né? O que ela está fazendo? Que ela acha que ela é melhor que a gente? O que ela está escrevendo? O que ela está falando sobre a gente nesse livro, né? Ela retrata a realidade daquela favela e as pessoas ao redor não gostaram dela retratar aquilo, toda a dificuldade que ela teve. Quando ela vai para a premiere do livro, né? Quando ela vai lá para os autógrafos na livraria, ela tá com fome, ela e os filhos não têm o que comer antes de ir para a livraria. Conta muito da história dela, de como ela terminou a vida esquecida, de como ela ficou feliz quando ela conseguiu realizar o sonho de publicar um livro e ter o nome dela na capa de um livro. Essa história em quadrinhos aqui, eu já tinha aqui em casa há um tempo, a Natália leu e me passou porque uma seguidora, que eu não lembro o nome agora, desculpa, mandou pra gente de presente. Cara, e vale muito a pena. Carolina, da editora Veneta. Você lê essa história e você pensa, quantos talentos, como o da Carolina Maria de Jesus, a gente não perdeu pelo caminho. Então é um soco no estômago. E a arte tá maravilhosa, do João Pinheiro. O roteiro da Sirlene Barbosa tá muito, muito afiado. Você fica envolvido na história da Carolina ali o tempo inteiro. E o final tem um texto falando mais sobre a história da Carolina, gente, que vale muito a pena também. Eu quero muito, muito, muito indicar para vocês o Carolina, da editora Veneta, dos autores Sirlene Barbosa e João Pinheiro. Quero indicar muito, muito, muito. Se você conhece a história da Carolina, como eu já conhecia, vale muito. E se você não conhece, vale ainda mais. Você precisa conhecer a história dessa mulher, Carolina Maria de Jesus. Não sei porque eu demorei tanto para ler. E aí, outra indicação é esse aqui, ó. 10 anos com Mafalda, do Quino. O Quino faleceu, né, recentemente. Eu estava pensando sobre isso, né, sobre a minha relação com o quadrinho e tal. E aí eu me lembrei que eu sempre amei muito duas coisas em quadrinhos. Turma da Mônica e Mafalda. Eu, desde criança, sempre fui apaixonada pela Mafalda, apaixonada pelos questionamentos dela, apaixonada nas interações dela com os outros personagens. E aí, esse 10 anos com Mafalda, ele compila 10 anos, né, do Quino escrevendo. E aí, é legal que ele compila assim, ó, família. E aí ele tem todas as tirinhas que o Quino fez da Mafalda interagindo com a família. A rua. Aí compila todas as tirinhas que o Quino fez nesses 10 anos dela brincando na rua, dela na rua, dela nas férias. Eu amo as tirinhas dela de férias. Todas as interações dela com a Suzanita, com o Felipe, com a Liberdade, com o Miguelito. Tudo isso separado. As historinhas dela na escola. Então é como se fossem capítulos, né? Ai, gente, é maravilhoso, maravilhoso, assim. Eu amo essas tirinhas da Mafalda, eu sou apaixonada mesmo. E aí, quando o Quino morreu, me veio isso à mente. E aí eu queria dividir uma coisa com vocês, que quando eu ganhei esse quadrinho, porque esse quadrinho eu ganhei, e eu fui lendo aqui, eu fiquei muito chocada com uma coisa. Porque logo no início, antes de começar as histórias, tem uma entrevista que o Quino deu em 1987. E ele já estava com 50 e poucos anos, já tinha parado de desenhar Mafalda. E aí ele revela nessa entrevista que ele
detestava a Mafalda, gente. Que ele estava de saco cheio da Mafalda. Isso é sério. E aí ele fala de como a Mafalda surgiu, né? Que a Mafalda surge nesse conflito. Os adultos falam que a gente tem que preservar a vida, que guerra é errado, que briga é errado. Os adultos ensinam para as crianças o que são coisas boas e o que são coisas más. Mas aí quando você está de frente de uma televisão, quando você vai ver um jornal, quando você vai ler um jornal, os adultos estão fazendo tudo aquilo que eles dizem que é mal, que é ruim. E aí são esses os conflitos da Mafalda, né? O repórter pergunta aqui uma hora: vendo a pequena Mafalda à distância, qual a sua opinião? Pergunta para o Quino. E aí ele diz: agora suas arengas me são insuportáveis. E ainda ele fala, ó: com os outros personagens da história, agora me sinto melhor. O que é da Mafalda me parece elaborado, fabricado. Continuo gostando muitíssimo da personagem Liberdade, talvez porque fiz no período final. Não quero renegar a Tira, foram 10 anos da minha vida, e também da vida de Alicia, minha mulher, mas acho que o velho maestro Ock tinha razão. A permanência na história me endureceu muito o traço. Ainda estou em parte sofrendo das consequências. E aí o repórter pergunta outra coisa muito forte aqui, a resposta do Quino. Eu quero dividir com vocês, ó. O repórter fala: fazendo a Mafalda, alguma vez teve a sensação de ter chegado ao fundo do poço, do desgosto, do vazio total? E aí o Quino responde: sim, várias vezes. Então foram surgindo os outros personagens, porém o mais terrível foi um dia em que as horas passavam e eu em branco, completamente em branco. Foi então que decidi que Mafalda teria um irmãozinho. Pouco tempo depois, o jornal que publicava a tira fechou, então evitei a internação da mãe, o hospital e todas essas coisas. Foram 10 anos extenuantes, os anos dele desenhando a Mafalda. De algum modo opressivos. Levantava-me às 8, às vezes às 15, e começava a pensar na ideia. Eu me dava tempo até às 5 da tarde. Das 5 da tarde às 9 da noite fazia o desenho. Assim durante anos. Alicia, a esposa, né, teve que suportar essa rotina e resolver minha vida externa com o mundo. Para alguns desenhistas, manter sua tira de quadrinhos custou seu casamento, não foi fácil. E aí, enquanto eu ia lendo essa reportagem, eu fui ficando embasbacada com isso, né? Porque a Mafalda é a maior criação do Quino. E aí é muito interessante ver esse outro lado, esse lado de quem desenha, porque a gente está aqui, né, apaixonado pela Mafalda, apaixonada pelos questionamentos que ela faz, apaixonada pelas interações, apaixonada pelos outros personagens. E aí é muito louco você ver esse lado do desenhista, que está desenhando sozinho, que está tendo que todo dia ter uma ideia nova, que está estafado, que está cansado. Pouquíssimas vezes a gente pensa nisso, né? Eu gosto tanto da interação da Mafalda com os outros personagens, e aí os outros personagens foram sendo feitos porque o Quino estava cansado já da Mafalda, ele estava estafado, ele não tinha mais ideias, e aí ele foi criando outros personagens para ter mais ideias, assim. É incrível pensar nisso, né? O Quino fez um excelente trabalho. Eu amo o traço do Quino, a maneira como ele desenha a roupinha da Mafalda, o sapatinho, a meinha do sapatinho, as mãos, as expressões do rosto de todos eles, de todos os personagens. O Quino, ver o traço dele foi o que mais de todos, foi o que mais me deu vontade de desenhar, assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu desenhava muito a Mafalda, queria imitar esse traço dele, que eu acho um dos traços mais lindos do mundo, assim. Eu amo esse traço que é infantil, que é inocente, mas ao mesmo tempo é tão, tão expressivo, sabe? Esse também eu recomendo muito. Infelizmente, a editora Martins Fontes fez esse capa cartão aqui. Esse aqui é publicado em 2012. E eu acho que eu ganhei ele em 2012. Então, ele já está esgarçando aqui. E eu acho que esse livrão da Mafalda, né, essa graphic novel, se é que eu posso chamar assim, merecia uma capa dura melhor, mais bonita, né, que durasse melhor. Mas eles fizeram essa capa cartão. E é o que tem para hoje, né? Mas o conteúdo é
maravilhoso, maravilhoso. Lembro que eu ficava com muita raiva na biblioteca da escola, porque sempre que eu ia pegar Mafalda, uma criança mais pequena que eu já tinha pego, e eu ficava, gente, eu me achando adulta, né, adolescente, eu com 13, 14 anos. Esse quadrinho não é pra criança. Por que criança tá pegando Mafalda? Porque ela tem várias camadas de discussão sobre a humanidade, sobre os adultos, sobre a vida adulta, sobre o que é certo e o que é errado, enfim. Mafalda é outro maravilhoso quadrinho. Então eu indico esses dois para vocês. Carolina, da editora Veneta, Sirlene Barbosa e João Pinheiro. E 10 anos com Mafalda, de Quino, da editora Martins Fontes, tá bom? Essas são minhas duas indicações. Vou falar para vocês mais uma vez. Me indiquem leituras aqui de quadrinhos e livros também, que eu quero saber o que vocês estão lendo, tá bom? Se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo. Saem toda quarta e sexta-feira à noite. Nossa vaquinha online, nossa coleção com a Chico Rei e as nossas redes sociais. Vai estar tudo aqui na descrição para vocês, tá bom? Um beijo mais que enorme. Até a próxima. Tchau.